Olá, queridos alunos, tudo bom? Como é que vocês estão? Eu espero que todo mundo esteja bem, esteja se cuidando, esteja ficando em casa o máximo possível. Bom, a gente vai continuar nosso tema e vocês já devem ter visto a NTI. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre a NTI, coloquem aqui no YouTube ou no Google Sala de Aula. Coloquem a sua dúvida, participem. Me contem como é que vocês estão, se inscrevam no canal, deem um like no vídeo, enfim, participem. Para que eu possa saber o quanto vocês estão interagindo, o quanto vocês estão absorvendo da matéria, tá bom? Bom, a gente vai falar então hoje sobre fontes do direito tributário. Se eu não me engano, esse é o slide 3. Bom, as fontes do direito tributário, como todo o direito, ele vai ter que vir de algum lugar. Ele tem que vir de algo, de alguém, de alguma situação. E da onde que eu consulto, aonde que eu encontro o direito, como eu vou saber, então, afinal de contas, como é a regulamentação, que tributo é esse, qual é o fator gerador, quais são as imunidades, quais são as isenções, enfim, como é que eu vou encontrar esse direito. Então, a fonte do direito, como todas as outras fontes, ela vai ter essa ideia de origem, de onde vem, de derivação. Então eu coloquei aqui fontes materiais e fontes formais. As fontes materiais são sempre situações, são fatos jurídicos que vão dar ensejo ao surgimento de uma obrigação tributária. Por exemplo, você queria fazer uma obra num local, a criação de uma escola, de um hospital, de uma praça pública, de um centro de convivência, como aquelas naves da ciência, acho que é esse nome. E isso vai colocar, por exemplo, um ponto final de ônibus, ou colocar uma estação de metrô. Tudo isso vai fazer com que o seu imóvel ele seja valorizado. Então, esse fato jurídico pode trazer para você o surgimento de uma contribuição, que é a contribuição de melhoria, que é uma espécie de tributo, que vai fazer com que você, de alguma forma, participe do custeio desta obra a partir do seu imposto, que é a contribuição de melhoria, e você está retornando ao Estado porque ele fez uma obra nesse local, e essa obra fez com que o seu imóvel se valorizasse consideravelmente. Bom, a outra fonte é a fonte formal, é a forma em si. Elas já vão ser todas as normas, né? Todas as leis, todo o sistema jurídico e, claro, as leis que vão ser especificamente feitas de acordo com as regras para que elas sejam utilizadas. Então, as fontes formais, a principal delas é sempre a lei. A lei como um gênero, né? Como um gênero de norma. Mas nós vamos ter vários tipos de lei. A primeira fonte sempre vai ser a Constituição Federal. Então, o primeiro local que eu vou verificar o tratamento desse tributo vai vir exatamente da Constituição. Até para que eu possa verificar o que a gente viu nas outras aulas, que é o problema da competência tributária. Ou seja, se aquela lei, aquela norma, ela realmente foi feita de acordo com o que a Constituição determinou. E foi feito por quem a Constituição autorizou que fizesse esta lei. Vamos ter também as leis complementares, vamos ter também tratados e convenções internacionais, nós vamos ter também leis ordinárias, leis delegadas, decretos, e vamos ter, por último, toda a sistemática jurídica que vai me permitir a compreensão disso tudo. Então, muitas vezes, é preciso que a gente faça uma consulta às leis e verifique toda a regulamentação deste tributo para que a gente possa fazer, então, os cálculos, a incidência, a isenção, a imunidade, enfim, como que eu vou fazer a tributação deste imposto. Bom, nós temos fontes secundárias, fontes formais secundárias. Essas fontes, elas vão aparecer principalmente com desrespeito a questões específicas ou questões práticas. Então, atos administrativos, muitas vezes em que você pode ser cobrado de imposto, onde você pode ter uma fiscalização para verificação da arrecadação, por exemplo, ou da edificação ou de documentação, resoluções, atos, instruções normativas que vão, por exemplo, criar uma forma específica de como vai ser feito esse tributo, se vai ser pago com uma guia X, uma guia Y, que você vai ser encaminhado de uma forma assim, assada,
ou se vai dar uma imunidade a partir de tal valor, enfim. Todas essas fontes secundárias também são utilizadas. Circulares, portarias, ordem de serviço, convênios, e os costumes que você tem dentro da prática do direito tributário. Então, essas fontes secundárias, elas vão sendo utilizadas e completando as fontes primárias. Então, essa fonte secundária, ela vai sempre ser utilizada para que eu possa completar. Porque lacuna de lei é não existência de tributo. Então, cuidado com isso. Se não existe este tributo para esta situação, para esta pessoa, para esse contribuinte, significa dizer que não há tributo a ser tributado. Não há o que ser tributado. Porque o tributo, ele, pelo princípio da legalidade, ele só pode ser feito por lei. Então, sempre vai ter que existir uma lei. Agora, o modo, como vai ser feita a tributação, como vai ser feito o cálculo. Muitas vezes você pode estar alterando também alíquotas. Essas questões todas é que você pode estar fazendo algum tipo de modificação e criando situações práticas para cobrança desses tributos através das fontes formais secundárias. As fontes formais indiretas, elas já vão ser fontes que também vão te permitir compreender a lei e compreender os institutos jurídicos. Então, assim, ler a lei simplesmente é muito complicado às vezes, é difícil compreender a forma como a lei é escrita, né? A técnica gramatical da escrita da lei nos deixa muitas vezes em dúvidas. Então, nós recorremos à doutrina e à jurisprudência para a compreensão dessas leis. Então, nós fazemos, então, uma junção da fonte, lei, constituição, lei complementar, decreto, lei delegada, e muitas vezes eu não vou compreender isso, eu vou para onde? Eu vou para a doutrina, vou para os autores, porque a doutrina é exatamente o estudo de pessoas que se debruçaram sobre aquele tema para escrever, para estudar e para explicar. Então, qual é o conceito daquele tributo, quais são as suas características, quais são os seus requisitos. Muito dessas questões a gente vai aprender dentro da doutrina, porque a própria lei não vai trazer essas conceituações e essas explicações, porque a lei ela nem sempre vai ter esse sentido de definição. O nosso Código Tributário Nacional, ele já está um pouco envelhecido, mas o código, como ele foi o primeiro, ele teve essa característica muitas vezes de conceituação. Então ele traz, por exemplo, o conceito de tributo no artigo 3º, mas não é sempre que ele vai fazer isso. Muitas vezes ele vai deixar a cargo do doutrinador para que ele possa explicar melhor como é esse imposto e quais suas características, como ele se aplica, a história e o fator gerador, enfim, como é que esse tributo existe. A jurisprudência ela é de extrema importância para nós dentro do direito, porque mostra como os tribunais estão aplicando as leis aos fatos concretos. Então, sempre tem que haver a adequação do caso, da situação, da circunstância, daquele problema que aquele contribuinte teve, a lei e como é que os juízes julgaram aquele caso. Muitas vezes a gente traz essas questões para que o juiz que vai julgar o nosso caso, ou até mesmo a gente, o nosso comportamento, saiba que qualquer problema que vai acontecer, os tribunais estão pensando assim. Os tribunais decidem dessa forma. Então isso de um modo vai orientar o seu comportamento, porque você sabe, bom, os tribunais sempre julgam assim, então não adianta eu fazer tal coisa porque eu vou perder ou vou ganhar. Enfim, é importante a gente perceber como que essa lei está sendo utilizada nos casos concretos e como é que naquele momento histórico, naquele momento da sociedade, os nossos tribunais estão vendo esse instituto, esse tributo e esta cobrança. Agora, por exemplo, com a pandemia, vários tributos tiveram a sua cobrança suspensa. E depois vai ser uma discussão tremenda de como vai ser pago. E aí, pode ser que você tenha ações para estar discutindo forma de pagamento, incidência, de uma série de discussões. Você vai ver, por exemplo, também, que eu cheguei a comentar na aula passada, que foi muito comum, acho que ano passado, se eu não me engano, com relação ao IPTU,
que o Crivella fez uma grande mudança no IPTU e fez cobrança de pessoas que nunca tinham sido cobradas, aumentou o IPTU para uma série de pessoas, e de alguma forma ultrapassando o limite contributivo, a capacidade contributiva do contribuinte. O que fez com que muitas pessoas ingressassem com ações para exatamente pedir para rever o valor do tributo ou até mesmo isentar este contribuinte desse tributo, tá bom? Bom, a aplicação da lei, ela vai ser sempre, como eu tô falando, diante de um caso concreto. Então, toda a teoria que a gente estuda, os princípios, as leis, elas precisam de alguma forma encaixar dentro de um caso concreto. Então você vai estar trabalhando numa empresa que vai trabalhar com produto X, com tributo Y, com tributo tal, naquela cidade. Então você vai ter uma série de questões que vão fazer com que você, então, aplique aquela situação, este caso. E aí você vai ter que ver, até mesmo com relação à perspectiva de, se eu tenho, por exemplo, um escritório em São Paulo, mas eu estou fazendo arrecadação e fazendo tributação, cálculo tributário da cidade do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, de Manaus, eu vou ter que buscar essas leis municipais, leis estaduais, para verificar cobrança, incidência, como que eu faço isso? Muitas vezes também o produto ele é transportado pelo território nacional, como é feita a tributação nesse transporte, enfim, uma série de questões que eu preciso verificar de acordo com o caso concreto de cada situação. Bom, a lei então, ela vai sempre ter que verificar se não há nenhum tipo de impedimento para a aplicação deste imposto, né? Se não há uma imunidade, uma isenção, ou ainda se não está sendo contrário ao princípio da anterioridade. Ou seja, o tributo foi criado e ele foi criado há menos de um ano, ou seja, no ano fiscal não foi criado no ano fiscal anterior, caso em que eu não poderia fazer a cobrança desse imposto e não menos de 30 dias do pagamento desse imposto, tá? Bom, outra coisa importante é que a lei tributária, sempre que ela surge, ela não pode ser aplicada a casos futuros, tá? Ela sempre vai ser usada para casos futuros, nunca para casos passados. A lei, ela sempre, em regra, ela visa o futuro. A retroatividade, que é a hipótese de você alcançar fatos passados, ela é uma exceção do direito. E dentro do direito tributário, a gente não fala disso. Principalmente por quê? Porque você tem o princípio da anterioridade. Então, com o princípio da anterioridade, eu não posso, em hipótese nenhuma, criar tributo para tributar a pessoa por fatos passados. Eu só posso tributar para frente, tá bom? Bom, há algumas hipóteses excepcionais que eu coloquei aqui, que estão no artigo 106 do Código Tributário Nacional. Vou ler para vocês. No entanto, excepcionalmente, a lei poderá retroagir quando for meramente interpretativa, combinar pena menos severa e for mais benéfica. Então, a possibilidade aqui é uma possibilidade que é bem comum dentro do direito privado, que existe do benefício da pessoa juridicamente mais frágil. No caso, quem é mais frágil na relação tributária é o cidadão, o contribuinte. Então, sempre que houver dúvida sobre a aplicação desta lei nova ou desta lei nova, eu vou sempre fazer uma interpretação de forma mais benéfica, sendo que, inclusive, eu poderia até mesmo retroagir, mas de forma excepcionalíssima. E principalmente de uma forma para que eu possa entender e interpretar este novo tributo. Bom, a forma de você estar interpretando a forma mais favorável, ela principalmente vai dizer respeito às questões de penalidade. Então, sempre que eu vou penalizar um contribuinte pelo não pagamento de tributos ou pelo não cumprimento da lei, a gente vai tentar, de alguma forma, fazer essa interpretação legal de forma a auxiliá-lo, ou seja, a forma mais benéfica ao contribuinte, tá? E aí eu vou ter que ver o quê? A capitulação legal do fato, a natureza e circunstâncias materiais do fato, e a extensão dos seus efeitos, a autoria, imputabilidade ou punibilidade, a natureza da penalidade aplicada e a sua graduação. Então, todas as vezes que a gente vai aplicar uma pena, o principal aspecto é esse último, é com respeito à graduação.
Então, a legislação vai verificar as possíveis punições que eu posso dar a um contribuinte. Então, por exemplo, a aplicação de multa. Essa perspectiva, ela vai trazer uma série de possibilidades. Inclusive, o contribuinte pode chegar até mesmo a perder o seu imóvel. A gente vai verificar que a gente pode fazer punições muito fortes com relação às questões tributárias, mas é importante verificar que eu não posso matar uma mosca com um canhão. Eu vou matar uma mosca com um negocinho de matar mosca. Eu não vou pegar uma arma, um AK-40, sei lá, 42, sei lá qual é o número da arma, agora me fugiu a cabeça. Não vou pegar uma pistola para matar um mosquito. Então, assim, é preciso que a gente possa fazer a adequação, que é exatamente o verificar a gravidade do fato e a pena que ele recebe. Então, fatos mais graves, penas mais leves. Fatos mais graves, penas mais duras. Bom, outra coisa que é importante a gente salientar é que essa lei nova, ela tem que respeitar uma coisa chamada direito adquirido. Bom, a Constituição, inciso 36, artigo 5º, inciso 36 da Constituição, ela vai tratar das questões do direito adquirido. O que é o direito adquirido? É um direito que ele já está completamente dentro do seu patrimônio. É um direito líquido e certo, é seu. É um direito que é exercível a qualquer momento que você desejar. Você pode não exercê-lo. Então, por exemplo, se você tirou uma carteira de motorista, você tem direito adquirido por aquele período a dirigir um veículo, de acordo com o que está especificado na carteira de motorista. É meu direito adquirido. Ninguém pode tirar meu direito, a não ser que, pelas infrações que eu cometi, eu perca esse direito, tá? Mas é um direito que eu tenho. Esse direito só é retirado depois que eu sou penalizado, que eu me defendi, eu vou ter direito de defesa, uma série de questões. Então é importante perceber que a lei futura não pode atingir o direito adquirido. E aí, a gente também não pode adquirir o ato jurídico perfeito, ou seja, impostos que já foram tributados e pagos não poderão ter seus valores revistos. Isso é uma coisa que às vezes dói. É muito comum às vezes acontecer com relação ao IPVA. Então, por exemplo, você foi lá e pagou seu IPVA. Aí, quando chegou assim, em setembro, outubro, aí o governador tá com caixa baixa, tá com pouco dinheiro, ele fala, vou fazer uma promoção. Se você pagar os 2 últimos anos de IPVA, eu te isento desse ano presente. Aí você pensa, pô, bom negócio. Se você pagar 2 anos na frente, eu te isento um para trás. Então, assim, para aquele que pagou, você fala, pô, cadê a isonomia? Eu paguei. Esse cara que não pagou, ele está sendo privilegiado. E muitas pessoas esperam esses tipos de acontecimentos. Nem sempre tem. Pode ser que demore muito tempo a surgir, pode ser que nem surja. Mas muitas pessoas ficam contando que esses eventos aconteçam exatamente para quê? Para pagar menos imposto. E aí parece que essa pessoa está sendo premiada em detrimento da pessoa que corretamente paga todos os anos o seu imposto. Então, quem já pagou não vai poder reclamar. Duro, né? Não vai poder reclamar. Fez o pagamento, fez o que era correto. E aí isso foi feito como se fosse, né, essa expressão de promoção. Mas não é exatamente a promoção. Então, o que você já pagou é um ato jurídico perfeito. Já está consumado, já está pago, acabou. Passou. E se foi feito nova forma de pagamento ou novo modo de pagamento para um consumidor A, B, C, D ou para um grupo A, B, C ou D, não te atinge, porque o seu pagamento é um ato consumado, é um ato jurídico perfeito, não lhe atinge. Como também não vai atingir a coisa julgada. A coisa julgada é a ação, o processo que transcorreu dentro do prazo legal e ela terminou de forma correta e não cabe mais recurso sobre este processo. É um processo que teve sentença final e todos os recursos foram feitos ou foi perdido o prazo de recurso e a pessoa não recorreu. Então, ela transitou em julgado e se torna imutável. Então, uma sentença que foi modificada,
e que não teve recurso ou que se perdeu o recurso e se tornou imutável, se chama coisa julgada. E aí eu também não vou poder de forma nenhuma mexer nisso. Se por acaso algum contribuinte conseguiu juridicamente provar que o imposto a ser pago não é o valor X, mas metade de X, ele vai fazer o pagamento de metade de X e vai estar quitado. Se lei futura modificou isso e impossibilita esse tipo de situação e modificou a circunstância que permitiu que o cara entrasse com essa ação, beleza, vai atingir só fatos futuros, não vai atingir esse fato passado, tá bom? Bom, outra coisa importante é quando a gente vai interpretar as leis, e vocês vão acabar fazendo muito isso na profissão de vocês, porque ao longo da profissão, uma série de leis vão mudando, e é essencial que você conheça as leis para verificar a incidência correta e a aplicação correta da contabilidade tributária. Então, é importante que vocês tenham essas noções e esses conceitos para que vocês, quando estiverem no escritório lá no futuro, estiverem no escritório, possam fazer a leitura correta da lei, a interpretação correta e, assim, a aplicação da melhor forma possível desse tributo. Bom, nós temos aqui a interpretação autêntica, doutrinária e jurisprudencial. Na interpretação autêntica, a ideia nossa é de tentar entender especificamente a lei. Fazer uma leitura e, através dessa leitura, eu interpretar a ratio legis, ou seja, os motivos, as razões, entender os porquês, entender a lei. Nem sempre isso é possível. Muitas vezes a gente tem que ir para uma segunda forma de interpretação, que é a interpretação doutrinária, em que eu vou aliar a compreensão que eu tive da lei com a compreensão feita pelos estudiosos do direito, que escreveram os livros, os artigos. Então eu vou buscar, os doutrinadores, que foram pessoas que estudaram profundamente esse instituto, essa situação, e que vão me explicar e que eu posso compreender de uma forma mais profunda este artigo, esta lei. E pode ainda acontecer de eu ir para o terceiro nível de interpretação, que é o jurisprudencial, para que eu possa entender se vale a pena ingressar com uma ação ou não, ou até mesmo se a minha interpretação desse instituto, dessa lei, desse artigo, está correto. Quando eu vou ver como os tribunais estão aplicando esta lei, como eles estão julgando as demandas dos contribuintes, se eles estão aplicando esse fator ou não estão aplicando esse fator, qual é a alíquota que eles estão aplicando, como eles estão vendo esse fator gerador, enfim, como eles estão interpretando essa lei. E aí isso vai, claro, de uma forma me orientar e me ajudar na minha interpretação. Bom, é preciso também entender que é muitas vezes necessário que a gente tente fazer um resgate lógico do pensamento do autor, da lei. Muitas leis você consegue encontrar a exposição de motivos. É muito importante, às vezes, para uma compreensão profunda que você queira fazer de um tributo, buscar a exposição de motivos. E aí você entender, o legislador, muitas vezes, ele vai explicar o que ele pensou naquele momento quando ele criou este tributo. Agora, por exemplo, que a gente está... não estamos mais às vésperas, né? Porque a pandemia paralisou muito as coisas, mas nós temos projetos de reforma tributária e na exposição de motivos, os legisladores que criaram essas novas fórmulas e essas novas formas de tributar, eles vão explicar como eles pensaram isso e como eles idealizaram essa reunião de que todos os 3 projetos mais famosos, eles fazem nada mais, nada menos do que isso. Eles não isentam, não criam imunidade nem diminuem impostos. Eles, na verdade, reúnem impostos, que seriam 9, 4, 5, e reúnem em um único imposto. Então, o valor a ser pago vai continuar sendo o mesmo. Só que o trabalho que você tinha para fazer a tributação vai ser menor. E foi o que eu já falei para vocês. Então, em vez de eu ter 3, 4, 5 contadores, eu vou ter 1, 2. Então, a economia que o empresário vai ter não é no pagamento do imposto. Ai, chutei a câmera. Desculpem. Não vai ser no pagamento do imposto em si, mas no custo que a tributação tem para eu fazer isso dentro da minha empresa, que eu vou pagar mais barato porque eu vou ter que usar menos pessoas para fazer essa tributação, tá bom? Bom, e a interpretação literal ou gramatical é aquela que eu fico muito
presa à leitura, né? Aos verbos, ao significado das palavras, para uma compreensão que nem sempre é muito boa. É muitas vezes melhor você tentar entender a razão e os motivos, fazer uma interpretação doutrinária também, porque muitas vezes a palavra fria, dura, simplesmente com a leitura, nem sempre vai me dar a compreensão clara desse tributo. E outra coisa que é importante também dizer, é legal que você também, quem vai fazer interpretação gramatical, literal, é que você busque um dicionário jurídico, porque muitas vezes a ciência jurídica, ela deu uma outra interpretação a esse tributo, a essa palavra, um novo significado. Então, às vezes, você está interpretando essa palavra como uma palavra da língua portuguesa e ele é um instituto jurídico e você está ali fazendo uma interpretação completamente errada daquele instituto e você vai ter um prejuízo lá na frente, tá? Bom, a hermenêutica também pede que muitas vezes você trabalhe com analogia, equidade e princípios gerais do direito. A analogia, ela só vai servir muitas vezes de forma de interpretação, de compreensão. Porque, diante de uma lacuna da lei, não há tributação, porque é preciso que exista primeiro um tributo previsto em lei, e que a lei respeite o princípio da anterioridade. Então, nesse aspecto, a analogia, ela não vai ser utilizada dentro do direito tributário, porque a analogia que a gente aprendeu lá em direito, noções gerais, ela vai fazer o quê? A substituir a lacuna de uma lei usando a lei de um caso semelhante num caso que eu não tenho lei. Só que se eu não tenho lei prevendo um tributo, eu não posso criar um tributo analogicamente, tá? Agora, a equidade e os princípios gerais, sim, eu devo utilizar. A equidade é um princípio de justiça, onde eu vou tratar os iguais de forma igual e os diferentes de forma diferente. Isso vai trazer equilíbrio. Esse equilíbrio é essencial dentro de toda a sistemática tributária, principalmente para que eu respeite capacidade tributária. E eu possa verificar, por exemplo, dentro de um imposto, como o imposto da contribuição de melhoria, na verdade, o tributo de contribuição de melhoria, em que eu posso verificar quem vai ser mais ou quem vai ser menos beneficiado pela criação, por exemplo, de uma estação de metrô. Eu posso estar fazendo escalonamento de valores. Isso é uma coisa que se discute muito no Brasil hoje, que a gente tem hoje tributos que não são escalonados. Você tem pessoas pobres pagando muito e pessoas ricas pagando pouco. Porque se você pensar na questão pura e simples percentual, alguém que ganha 8 mil reais e pague de imposto 27,5%, vai ter um valor X, que vai fazer falta para ele, porque para todo mundo dinheiro sempre faz falta. Agora, se eu tiro 27,5% de quem ganha 4 mil, eu já estou tirando um valor que vai fazer uma falta completamente diferente. Talvez falte esse indivíduo essencial. E no caso do outro que ganha 4 mil, talvez falte para ele o luxo. Então, o problema todo que acontece na nossa capacidade, na nossa questão toda sistemática tributária brasileira, é que não há equidade. Porque se você tributa um cara que ganha 100 mil reais, 27,5%, ai, dói, claro que dói. Agora, um cara que ganha 4 mil, dói também, só que vai doer muito mais. Então, da mesma forma que você vai encontrar também uma série de pessoas que vão fazer a tributação sua através da pessoa jurídica e vai pagar 15%. Porque a gente não tem tributação sobre dividendo, sobre lucro. Então, é uma coisa que a gente precisa ter essa percepção e perceber que, não, infelizmente, nós não temos a equidade precisava ser melhor aplicada na criação e na aplicação dos impostos. Então, por exemplo, era necessária, desde o governo Michel Temer, que fosse atualizada as questões de alíquota e percentual de imposto de renda, e não está sendo feito. O que está fazendo com que as pessoas mais pobres tenham que pagar impostos, coisa que o presidente havia dito que quem ganhasse até 5 mil não ia pagar imposto, mas já tem 1 ano e meio de governo e nada foi feito com relação a isso. Então, se você votou nele acreditando que você não ia pagar imposto e você está pagando imposto ganhando 1.800, 2.000 reais, é justo? Então, essa perspectiva toda
ela na teoria pode parecer muito interessante, mas chega lá, não posso abrir mão disso, não vou meter nisso. E depois acaba não colocando exatamente aquilo que a gente precisava que fazer. Uma reforma tributária, principalmente que trouxesse a equidade para dentro do sistema tributário, onde a gente pudesse tributar mais quem tivesse mais e menos quem tem menos. Porque para quem ganha R$ 1.500, R$ 1.800, R$ 2.000, perder qualquer percentual é doloroso. Agora, para quem ganha 100 mil, 200 mil, 50 mil, 30 mil, é doloroso. Mas ele talvez vai deixar de viajar 2 vezes por ano para fora do Brasil. Viaje só uma. Para o outro vai faltar dinheiro para passagem. Então, assim, são questões que são brutalmente diferentes. E claro, se fosse possível, era bom que ninguém pagasse. O problema é que a gente tem que financiar os serviços públicos. E os serviços públicos são financiados através do pagamento de impostos, né? E graças a eles, a gente tem, por exemplo, um sistema como o SUS, que ele não é perfeito, não é maravilhoso, mas ele existe. Porque há países do mundo onde as pessoas estão se endividando para se tratar de Covid, e que não tem um sistema de saúde para se tratar e que que perderam seus empregos e que vão dar lá na frente, quando acabar toda essa situação, ter que retomar suas vidas e procurar emprego e com uma dívida nas costas. A gente, pelo menos, vai ter a possibilidade de ser tratado, talvez não de uma forma incrível, maravilhosa, como nós merecemos, mas nós temos algum tratamento. Em outros países, não tem dinheiro, não é tratado, ou você vai adquirir uma dívida. E quem não tem crédito não vai nem ser tratado. Cada vez mais tem se verificado no mundo o número de pessoas morrendo de Covid em domicílio. No Brasil tem acontecido isso. Um percentual de pessoas tem morrido de Covid em domicílio. Por quê? Porque não conseguem mais apoio dentro do hospital público, do sistema. Porque o sistema fez o quê? Colapsou, como a gente não queria que tivesse acontecido. Mas é exatamente essas questões que a gente precisa lidar quando pensa na questão da administração e na questão da coisa pública, né? Bom, então esses são os principais instrumentos que nós vamos usar. Então, equidade é você tratar iguais de forma igual e diferentes de forma diferente. Então, você vai ver, por exemplo, que a mãe... só um exemplo de equidade, né? A mãe, por exemplo, ela tem uma série de direitos previstos em lei diferentes do pai. Por quê? Porque culturalmente quem fica com a criança é a mãe, porque na verdade o direito é muito mais da criança do que exatamente dessa mãe. Então, as diferenças nós estamos tratando diferente porque são pessoas diferentes e vamos tratar igual as pessoas iguais, tá bom? Bom, e os princípios gerais de direito, a gente vem falando deles, eles são norteadores, eles servem como faróis a iluminar todo o ordenamento jurídico para fazer com que a gente, então, ao ler uma lei, ao ler uma doutrina, ao verificar um imposto, eu preciso olhar para ele, nunca me esquecendo dos conceitos da existência dos princípios. Então, uma das coisas mais importantes que a gente tem que aprender dentro do tributário são os princípios. E os princípios que vão, de alguma forma, orientar, são eles que vão orientar o meu raciocínio, o meu olhar e a minha interpretação. Então, eu não tenho liberdade de interpretação absoluta da lei. Eu sempre tenho uma orientação, um guia, um farol, que são os princípios gerais do direito, que vão me dizer que eu preciso respeitar princípios como a propriedade, como a privacidade, como a igualdade, que eu preciso respeitar a anterioridade. Então, esses princípios todos são feitos, a legalidade. Eu preciso respeitar esses direitos para que eu possa, então, fazer uma aplicação correta dos tributos, tá bom? A gente vai encerrar aqui. Eu devo postar ainda essa semana ou no final de semana mais um vídeo para vocês, que eu vou começar a falar sobre os tipos de impostos no sentido genérico. Depois a gente vai ter uma aula, depois da NTI, sobre impostos em espécie, tá bom? E a gente vai se falando. Qualquer dúvida que vocês tenham, não deixa de postar aqui, de perguntar e de anotar, tá bom? A gente se vê então no próximo vídeo. Fiquem em casa, fiquem bem. Tchau, tchau.